Uma apresentação do PowerPoint sem imagens fica descaracterizada, na minha opinião, porque grande parte das informações que nós vamos passar vem de imagens, vem de infográficos, vem de gráficos. Então todo esse material ele vai enriquecer a sua apresentação. Você vai utilizar nessa aula o arquivo adicionar imagens. Vamos começar alterando ou inserindo uma imagem aqui no nosso título 1 ou slide 1. Clicando em inserir, imagens, vamos visualizar aqui várias imagens. Essas imagens estão na pasta de recursos que você baixou aí do seu treinamento. Vamos escolher a imagem Turismo 2. Quando eu clico em inserir, você vai ver que a imagem vai ser inserida aqui no nosso slide. Essa imagem ela tem uma característica, vamos fechar aqui a ideia de design. Toda vez que uma imagem é inserida, a inteligência artificial do PowerPoint e de outros aplicativos do pacote Office vai fazer a identificação do texto alternativo. Esse texto aqui ele é uma imagem contendo neve, montanha, ao ar livre, natureza. O texto alt pode ser utilizado também ou pode ser acessado através da galeria Acessibilidade. E ele é utilizado para pessoas que têm dificuldades de leitura, de visão. Então essa imagem ela foi caracterizada para que os leitores de mensagem possam descrever a imagem quando esse leitor for aberto. Então essa descrição foi gerada com alta confiança, significa que ela está muito próxima da realidade. E se nós analisarmos, está mesmo. Quando nós clicarmos então agora na imagem, podemos como um objeto dimensioná-la, arrastá-la pelo slide. Só que se você percebeu, a imagem ela havia sido colocada, vamos desfazer aqui, apenas na altura e na parte inferior. O tamanho dela ficou nos limites superior e inferior do meu slide. Se eu quisesse colocar essa imagem como plano de fundo, eu teria que arrastá-la e depois, reduzindo um pouco o zoom, aumentar a sua dimensão até que ela ocupasse todo o slide. Só que com isso nós perderíamos uma parte da informação que está aqui embaixo. Para que eu pudesse ver os objetos, eu teria que entrar aqui em recuar e pedir para que ele fosse enviado para trás. Quando fazemos isso, você vai ver que a imagem então ela foi posicionada adequadamente. Se iniciarmos o modo de apresentação, esse é o modo do apresentador, você vai ver que as cabanas elas foram cortadas, porque elas não conseguiram ser ajustadas perfeitamente à imagem. Isso acontece justamente pelo dimensionamento. Se nós encurtássemos a imagem para que ela coubesse no slide, ela ficaria então irregular, ela daria uma distorcida. Essa distorção às vezes é imperceptível, mas vale a atenção para os detalhes. Como é que você quer que essa imagem fique na sua apresentação? Vamos ajustar de novo o slide. E agora nós vamos fazer diferente. Ao invés de colocar essa imagem como um objeto, nós vamos inserir essa imagem como plano de fundo. Então, se eu clicar com o botão direito, formatar plano de fundo, eu posso clicar em preenchimento com imagem ou textura. A textura é o item padrão, você pode até vir até esse botão de texturas e alterar a textura padrão, ou, se você preferir, pode clicar em arquivo e fazer o upload ou a carga de uma imagem para o plano de fundo. Vamos utilizar agora novamente Turismo 2. Quando nós inserimos, você vai ver que a imagem vai ser ajustada proporcionalmente, ela não vai estar mais desfocada. Essa imagem agora ela foi ajustada, internamente o PowerPoint aumentou a imagem para centralizá-la perfeitamente ao nosso slide. Perceba que agora as cabanas aparecem. Nós vamos fazer um ajuste agora. Vou selecionar a primeira frase e vou definir a cor branca para ela, para dar mais destaque. E vou alterar o tom de vermelho para um tom mais laranja. Novamente vou selecionar a segunda caixa de texto, vou colocar a cor da fonte para branco. E aí você vai ver que o tom já se destaca. Eu posso inclusive selecionar as duas caixas mantendo a tecla Shift e reposicioná-las na minha apresentação. Tudo isso com base no plano de fundo. Por quê? Eu não consigo clicar no plano de fundo, eu não vou ser atrapalhado por ele para alterar os meus objetos. Ele faz parte agora incorporado ao meu slide. Outro recurso também, vamos lá. Clicando no slide 2, eu gostaria de colocar o nosso logotipo aqui. Então nós vamos inserir outra imagem e essa imagem ela pode ser agora este aqui, o logotipo.jpg. Quando clicamos em inserir, o logotipo será instalado. Note que a ideia de design sempre aparece, então eu vou pedir para que ele pare de sugerir ideias até que eu reinicie o PowerPoint. Com esse recurso, eu estou então desativando, por enquanto, ideias de design. Eu vou reduzir aqui esse nosso logo e vou encaixá-lo aqui à direita na parte superior. Quando eu faço isso, observe, um texto alternativo também foi colocado. Uma imagem contendo clipart. Perfeito, é isso mesmo. É um conjunto de desenhos, clipart são desenhos que formam aí o meu objeto.
Esse é o nosso logo, então eu poderia copiá-lo e a partir da tecla de atalho Ctrl V, colar esse nosso ícone ou esse nosso logo nas outras apresentações também, mantendo uma característica das nossas apresentações com o logo da empresa. Perceba então agora que eu já tenho uma apresentação mais formatada com uma imagem de plano de fundo e outras imagens que podem compor as nossas apresentações. Nós vamos também fazer algumas alterações, eu vou ensinar a vocês como editar essas imagens e melhorar a apresentação de todo o seu aspecto de imagens do PowerPoint.